Dando uma passada por aqui mais uma vez para falar do nosso mercado de máquinas e equipamentos, sobretudo o mercado de locação de equipamentos, linha amarela, que é o que a gente trabalha, com um pouquinho dos impactos que tem, né? A ideia de dar uma passada aqui, nós estamos aí há poucos dias da eleição do segundo turno, né? E eu fiz questão de passar aqui para registrar um pouco uma posição e uma avaliação do cenário que a gente pode fazer diante dos fatos que têm acontecido. A preocupação não é nem pedir voto ou falar desse ou daquele candidato, a visão não é essa. A visão é tentar entender um pouquinho mais o futuro, tentar entender um pouquinho mais a diretriz que a gente está tendo, né? Então, vamos falar um pouquinho de visão política e econômica, né? Primeiro que nós estamos aí no momento que as diretrizes de concessão que a gente tem no país, esse conceito de privatização, de obras de longo prazo, com investimento em todo o país, a infraestrutura com rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, novos players que entraram, como energia eólica, energia solar, entrou muito forte, demandando muitas máquinas e equipamentos, né? Isso praticamente em todo o país nós estamos movimentando. Isso tudo deu uma diretriz para o país, um pouquinho mais de estabilidade no setor de máquina. Isso a gente observou ao longo do tempo, a gente observou que teve um aumento de venda de equipamento e teve uma consolidação do mercado muito positiva, atraindo inclusive investidores, nós estamos acompanhando isso, em vários setores da economia, sobretudo no setor de locação de máquina, né? Se a gente for retroceder um pouquinho o histórico desse governo, nós tivemos crise da Argentina, nós tivemos crise de Brumadinho, nós tivemos a crise do Covid, tivemos guerra, o governo atravessou alguns problemas e foram todos superados, né? Eu quero entender que essas posições políticas econômicas, ele tem um grau de seriedade interessante, até de credibilidade para atrair investimento para o país, né? Eu acho que foram fatos preocupantes, mas nós conseguimos superar. Hoje nós estamos numa velocidade cruzeiro, a economia, teoricamente, para o nosso setor, ela vai bem. Nós sentimos uma falta de mão de obra impressionante, hoje é um dos gargalos que a gente tem, a falta de mão de obra. Eu acho que está todas as empresas, sobretudo no setor de locação, empenhada em buscar profissionais que tenham perfil para a gente poder treinar e aproveitar melhor, até numa linha de desenvolvimento profissional e oportunidade aí para a gente poder ocupar. Nós ainda temos algumas coisas para serem estabilizadas ou serem melhores digeridas no nosso setor, que é o câmbio, que é os juros e, sobretudo, mesmo o aumento de preço de máquina que a gente teve com relação à falta de equipamento. Esses são alguns pontos que a gente coloca como um desafio para a gente poder evoluir e melhorar. Sobretudo a taxa de juro, que consome um pouco da nossa rentabilidade e prejudica um pouco os nossos resultados. Mas cada um, dentro do seu projeto, dentro do seu plano, está buscando as suas alternativas. Até tem um outro vídeo que eu vou fazer, que eu vou comentar isso, como equilibrar esses desalinhamentos que a gente tem, como é que a gente consegue equilibrar isso e como é que nós estamos fazendo aqui para poder manter para o mercado e para os nossos clientes uma condição de preço viável para que a gente possa continuar operando e executando as obras, né? Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: Daniel, o que você acha que vai acontecer depois da eleição, né? Então eu quero imaginar que nós estamos numa rota positiva e que essa rota positiva ela não deve ser muito alterada, ou quem assumir não deveria alterar muito essa rota, sobretudo na linha de desenvolvimento que nós estamos, na linha de necessidade de infraestrutura que o país tem, né? Talvez nesse momento de eleição, de transição, a gente tenha um pequeno recuo em alguns investidores menores que espera passar essa fase para ganhar um pouco de estabilidade. Isso pode ser que tenha algum impacto na demanda de máquina e equipamento, pode ser que tenha uma pequena movimentação. Mas os grandes projetos, eu quero imaginar que nós vamos continuar atendendo, vamos continuar desenvolvendo com máquina e equipamento, e as vendas e a operação deve continuar absolutamente normal. No primeiro turno nós já tivemos um posicionamento que isso dá um pouquinho mais de estabilidade para a gente, o mercado financeiro fez essa leitura, então a posição do Congresso e do Senado já está mais ou menos definida. Qualquer um que ganhar, nós vamos ter um equilíbrio das pessoas que estão olhando o país de uma maneira sustentável, de uma maneira de crescimento, de uma maneira responsável. Então, eu quero dizer que, da nossa parte, a visão que eu tenho é que, independente de quem ganhe a eleição, o país está com todos os fundamentos, com toda a estrutura democrática para a gente poder nos defender, continuar avançando de maneira positiva ou
teoricamente, encontrar alternativas novas dentro do alinhamento que a própria economia oferece para a gente poder ganhar uma velocidade maior, né? Mas essa polarização de pessoas não me agrada. Eu vejo que o país tem projeto e eu quero imaginar que o projeto vai vencer. Porque ele traz resultado, porque ele gera emprego, ele gera distribuição social e ele tem pontos positivos que não dá simplesmente para a gente ficar discutindo ideologia. Então qualquer um que assumir vai ter que respeitar esse projeto aí, né? Então a minha passada por aqui para falar desse tom de política é essa que eu gostaria de registrar antes das eleições, que nós continuamos aqui preparados para atender, não tivemos nenhum impacto de paralisação, de clientes que resolveu reduzir, não. O mercado ele continua demandando máquina, as indústrias melhoraram a sua performance de entrega, o crédito existe, embora com taxas mais altas, e eu comentei que a gente vai falar isso brevemente, né? Então, ou seja, apostar no Brasil é apostar num país que tem tudo para dar certo, continua crescendo, desenvolvendo, a gente tem aí um histórico recente aí de um crescimento do nosso setor, e isso vai repercutir por muitos anos pela frente, por todas as oportunidades que esse país está gerando, sobretudo na área de infraestrutura, mecanização, indústria de máquina, locação, construtora, temos tudo para construir e esse é um caminho para o país se desenvolver e gerar emprego, ok? Então eu precisava registrar esse bate-papo com vocês aí, eu fico por aqui e lembrando sempre que aqui na SCAD o nosso papel é informar, esclarecer e locar. Sucesso a todos!